Olá amigos e amigas, eu sou Jerônimo Araújo e esse é o canal Nerd Demais Pra Ser Maromba. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de dois curtas-metragens muito interessantes que estão disponíveis completinhos da Silva aqui no YouTube. Vamos lá então. Muitas pessoas se perguntam o que é necessário para criar um filme, para criar uma obra de impacto. Muitos podem pensar que uma grande produção ou até mesmo um roteiro mirabolante pode ser a resposta para essa pergunta. Mas esses dois curtas que estão completos aqui no YouTube vão justamente no caminho contrário. Os dois curtas em questão que eu vou falar hoje é A Curva, The Curve, e 10 Steps, 10 Passos. A Curva, eu vou chamar pelo título em português, que eu mesmo traduzi como A Curva, né, que é a tradução correta. É um filme de um cara chamado Tim Egan, que eu nunca ouvi falar, mas que por esse curta-metragem já prova ser um diretor muito competente. Esse filme mostra uma particularidade muito interessante do gênero de horror, que é mostre e não conte. Ou seja, o filme trabalha muito mais com a construção de uma expectativa, de uma agonia, de uma situação, do que uma explicação de um contexto que a gente nem, no final das contas, nem precisa ter. O filme começa com uma mulher acordando numa curva. E como assim uma curva? É uma espécie de uma curva de concreto totalmente lisa, onde essa mulher, que a gente não sabe quem é, acorda de um aparente desmaio. O curta-metragem todo, os 9 minutos que ele contém, se passam justamente nesse perrengue que ela está passando ali. Porque ela está exatamente no maldito ângulo onde fica muito difícil dela levantar e que qualquer movimento brusco pode fazer ela cair. Cair aonde? Cair num abismo negro, uma coisa completamente absurda de tão aterrorizante que está logo abaixo dela. E a falta de explicação, meus amigos e minhas amigas, é uma das coisas que mais faz essa obra ser tão impactante. Além disso, todo o trabalho da direção de arte e da direção de fotografia dessa obra são o complemento que o curta pede para causar um impacto maior ainda. A ambientação não deixa claro se aquilo ali é uma máquina alienígena, é uma estrutura alienígena ou de algum maluco que está, sei lá, torturando pessoas, ou se simplesmente é o canal de drenagem de uma hidrelétrica, que também seria algo tão assustador quanto. E a personagem acorda ali e os 9 minutos giram em torno dessa tentativa dela de se mexer e tentar sair daquele local. Eu não quero dar muitos spoilers, eu peço que vocês assistam o curta, porque realmente vale a pena, principalmente para vocês aí que curtem um bom filme de suspense, um bom filme de agonia, porque ela começa a escutar alguns ruídos estranhos, ela começa talvez a escutar ao longe sons de pessoas aparentemente caindo no abismo, e na curva, logo à frente dela, da onde ela se encontra, ela também vê marcas, como se alguma pessoa tivesse também estado ali, né, e tivesse tentado sair, etc. E é legal porque os ângulos de câmera que o diretor traz são coisas muito interessantes. Ele quebra a linearidade da fotografia, muitas vezes invertendo a fotografia, brincando com os eixos, justamente para causar em nós que estamos assistindo aqui uma agonia, talvez, né, que emule um pouco da agonia que a protagonista está sentindo. Então, essa é a minha primeira dica, o curta The Curve. Vale muito a pena. Terminando de olhar esse vídeo aqui, vocês dão um like ali, comentem alguma coisa e já vão lá assistir The Curve, certo? O próximo curta que eu trago para vocês é 10 Steps, 10 Passos. Esse já é um curta um pouquinho mais antigo, ele é de 2004. Ele tem uma história também muito simples. Conta sobre uma adolescente que está sozinha em casa, cuidando do irmão, e enquanto o pai e a mãe estão numa reunião de negócios, num jantar de negócios. O irmão começa a aprontar algumas, ela, né, começa a se estressar com o irmão, liga para a mãe, liga para o pai, reclama do irmão, mas sabe que não pode também ficar ligando para a mãe e para o pai, porque, né, eles precisam estar ali naquele jantar de negócios e não podem ficar esquentando a cabeça com outras coisas. Então ela
meio que assume essa responsabilidade de resolver os problemas da casa. Mais adiante, durante a noite, a luz cai a energia e ela liga novamente para os pais e comenta que caiu a energia e o pai dela diz, ó, tu vai ter que descer lá no porão, onde tem a caixa de força. E ela tem um pequeno trauma, é comentado ali no curta que ela tem um pequeno trauma com o porão, porque foi lá onde ela ganhou um ataque de pânico, porque diziam ali, né, diziam os populares ali da região que no porão havia uma entrada para o inferno, onde o diabo estaria ali presente. Mas ela toma coragem, ela não quer atrapalhar o pai e a mãe até comenta, a gente pode ir aí, né, a gente deixa tudo aqui, a gente vai aí te ajudar. Ela diz, não, pode deixar que eu resolvo. O pai dela pega o telefone e diz, ó, fica tranquila, são só 10 passos, 10 degraus em direção à caixa de força. Então, é só tu contar os 10 passos que tu vai conseguir chegar até lá e tu vai conseguir ligar a energia de volta. Nesse caso, eu vou dar spoiler sobre o final desse curta. Então, se vocês não quiserem saber, se vocês quiserem assistir antes, eu peço que vocês parem o vídeo aqui, vão lá, assistam, depois voltem, beleza? Mas para quem continua aqui, eu vou continuar falando qual é que é o tchan do negócio, qual é que é o plot twist desse curta-metragem. Ela começa a contar e a gente começa a acompanhar ela. Só que quando ela chega no 10, ela continua contando e ela não para mais, dando a entender que, sei lá, ela continua descendo degraus infinitos ou o que quer que tenha acontecido, foi pro inferno, sei lá. Esse curta é muito interessante e, assim como The Curve, ele também trabalha com pouco, contando muito. Ele também mexe com a nossa dúvida, ele também mexe com a nossa expectativa. A gente também fica se perguntando o que é que aconteceu com essa menina. É muito bacana, pessoal. Eu recomendo para vocês aí que estão acostumados com jump scare nos filmes de terror, recomendo que assistam 10 Steps e também o The Curve, porque são duas obras que não tem nada de jumpscare, mas que mostram como que um bom filme de suspense, como que um bom filme de terror deve ser feito. É legal a gente perceber quantas outras obras de terror foram oriundas de curtas-metragens. Dá para lembrar aqui do Óculos, do Mike Flanagan, que rendeu um filme muito bom. O Mama, do Andy Muschietti, que também é um filme legal, um filme bom também. E outros filmes não tão bons, como por exemplo Lights Out, que é um curta-metragem ótimo, mas que virou um longa meio nota 5, nota 4 por aí. Então, assim, o que eu posso dizer? Muitas vezes uma ideia de um curta-metragem rende um filme muito legal, rende um longa-metragem muito bom. Principalmente quando o diretor é um diretor que sabe o que está fazendo, que trabalha muito bem, como por exemplo Mike Flanagan. Mas em outros casos, às vezes uma história curta, uma história bem amarrada, funciona somente como um curta-metragem. Quando vai adaptar para um longa, às vezes acaba ficando meio enrolado, meio arrastado. E o impacto que está presente naquela história, sendo, né, curtinha e bem trabalhada, acaba se perdendo, né? Então, tanto The Curve quanto o 10 Steps, se talvez fossem feitos por pessoas, né, diretores bem competentes, talvez rendessem bons longas-metragens. Ideias mais ou menos parecidas eu sinceramente gostaria de ver aí em outras obras de longa-metragem. Certo, pessoal? Então essa foi minha dica de hoje. Falei aí sobre The Curve e 10 Steps. Peço então novamente que vocês vão lá, assistam, tá aqui no YouTube. Mas antes, como eu disse, deixem o like, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas e comentem aí o que vocês acharam de The Curve e 10 Steps. Certo? Forte abraço a todos e valeu!